Boa tarde, Thalita. Seja bem-vinda, minha irmãzinha. Agora pronto, agora vem um atrás do outro. Silvia, Andréia, Maria Antônia, Jurema. Cadê a Ediane? Ediane, Silvia Santana, Patrícia Galvão, todos chegando aí. Deus abençoe, tá? Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Luz do Entendimento, onde estaremos compartilhando mais um trecho da Palavra de Deus. A palavra de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Esse versículo eu tenho certeza que você já decorou na Escola Bíblica Dominical. Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos para a historinha? Vamos para a historinha, depois a gente comenta, né? Sobre a palavra, sobre a historinha. Então havia um povoado onde existia um bordel. E nesse bordel tinha um porteiro, um homem simples, porém muito trabalhador, dedicado em tudo que ele fazia. Porém, nunca tinha aprendido a ler nem a escrever. Então o único ofício da vida dele foi ser porteiro daquele bordel. Só que trocou a gerência do bordel. Um dia, o novo gerente decidiu modernizar o estabelecimento. Fez mudanças, chamou os funcionários para as novas instruções e ao porteiro ele disse: a partir de hoje, além de ficar na portaria, você vai preparar um relatório semanal onde você vai registrar a quantidade de pessoas que entram, seus comentários, reclamações. Então você vai ficar responsável de fazer isso. Eu adoraria fazer isso, mas eu não sei ler e nem escrever. Se é assim, você não pode mais seguir trabalhando aqui conosco. Não tem como eu deixar na minha portaria do meu estabelecimento alguém que não sabe ler nem escrever, ainda mais agora com essas mudanças que nós vamos fazer. Mas, meu senhor, não me despeça. Eu trabalhei nisso aqui a minha vida inteira, eu não sei fazer outra coisa. Olha, eu compreendo, mas eu não posso fazer nada a respeito. Mas fique tranquilo. Em consideração a todos os anos de serviço prestados, eu lhe darei uma boa indenização. O porteiro saiu, né? Como se o mundo dele tivesse desmoronado. Bom, na verdade, desmoronou, né? Ele não sabia fazer outra coisa e agora estava sendo despedido por não saber ler nem escrever. Mas então ele estava lá cabisbaixo no outro dia e ele começou a lembrar que no prostíbulo, lá, né, no bordel, quando quebrava alguma cadeira, algum objeto quebrava, ele consertava com todo cuidado e carinho. Então ele pensou: eu acho que essa vai ser uma boa ocupação até eu conseguir algum emprego, né? Mas ele só contava com alguns pregos enferrujados e um alicate mal conservado. Usaria então o dinheiro da indenização para comprar uma caixa de ferramentas completa. No povoado não tinha uma loja de ferragens. Ele deveria viajar por 2 dias em cima de uma mula para ir ao povoado mais próximo para realizar a compra. E foi isso que ele fez. No seu regresso, um vizinho bateu na sua porta e falou assim: olha, você teria um martelo para me emprestar? E ele falou: sim, acabei de comprar, mas é que eu preciso dele para trabalhar, já que eu estou desempregado. Aí o vizinho falou assim: eu prometo a você que amanhã cedo eu te devolvo. Tá bom, se é assim, então tá bom. Na manhã seguinte, como havia prometido, o vizinho bateu a porta e falou para ele: olha, eu falei que eu ia te devolver o martelo, mas eu ainda tô precisando dele. Vende esse martelo para mim? Mas eu preciso dele para trabalhar e, além do mais, a casa de ferragens mais próxima está a 2 dias de viagem daqui. Daí o vizinho falou assim para ele: vamos fazer um trato? Eu pago o preço do martelo, mais os 2 dias de serviço que você teve para ir buscá-lo, já que você está sem trabalho no momento. O que te parece? Aí ele aceitou, pois ele estava sem trabalho, né? Voltou a montar na sua mula e viajou. No seu regresso, outro vizinho esperava na porta da casa. Ô, vizinho, você vendeu um martelo ali para o nosso amigo? Eu soube que você vendeu um martelo para o nosso vizinho. Eu também estou necessitando de algumas ferramentas. Olha, eu estou disposto a te pagar as despesas da viagem e mais um pequeno lucro para que você vá e compre algumas ferramentas para mim, porque eu não tenho tempo para viajar 2 dias em cima de uma mula e trazer essas ferramentas. O que te parece? O ex-porteiro abriu a caixinha de ferramentas, seu vizinho escolheu um alicate, uma chave de fenda, um martelo, pagou e foi embora. E o nosso amigo guardou as palavras que ele ouviu daquele vizinho: eu não disponho de tempo para viajar, para poder comprar ferramentas. Se isso fosse certo, ele pensou, muita gente poderia necessitar que ele viajasse para trazer as ferramentas. Então, o que ele fez? Na viagem seguinte, ele arriscou um pouquinho mais de dinheiro e trouxe mais ferramentas do que haviam pedido para ele. De fato, ele poderia economizar tempo
e viajem. A notícia começou a se espalhar pelo povoado e muitos, querendo economizar viagem e tempo, pediam a ele, que já ficou conhecido como vendedor de ferramentas. Pediam a ele. Então, uma vez por semana, ele trazia, e viajava e trazia o que os clientes dele pediam. Com o tempo, alugou um galpão para estocar as ferramentas e, alguns meses depois, comprou uma vitrine e um galpão e transformou aquele galpão na primeira loja de ferramentas do povoado. Todos estavam contentes, compravam com ele, já não precisavam mais viajar, os fabricantes enviavam os pedidos e ele começou a crescer, crescer e a crescer. E as pessoas do povoado preferiam comprar na sua loja do que ter que gastar dias e dias em cima de uma mula viajando, né? Em poucos anos ele ficou rico e, de bom coração, ele decidiu doar uma escola ao povoado para ajudar as crianças que não sabiam ler nem escrever. No dia da inauguração da escola, o prefeito lhe entregou as chaves da cidade, abraçou ele e lhe disse: "É com grande orgulho e gratidão que lhe pedimos que nos conceda a honra de colocar a sua assinatura na primeira página do livro de Atos desta nova escola." "Ai, a honra seria enorme", disse ele. "Eu me sentiria muito honrado, mas eu não sei ler e nem escrever. Eu sou analfabeto." O senhor é analfabeto?" disse o prefeito, sem acreditar. "O senhor construiu um império industrial sem saber ler nem escrever? Eu pergunto ao senhor, se sem ler e escrever o senhor construiu um império industrial, aonde o senhor chegaria se o senhor soubesse ler e escrever?" E ele olhou para aquele homem com toda a simplicidade do mundo e disse assim: "No meu caso, se eu soubesse ler e escrever, eu ainda seria o porteiro de um bordel." Eita, que história linda. Essa história é boa, né? Romanos capítulo 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse exemplo, vocês viram que exemplo de que as coisas dão certo para alguém? Quando tudo parece dar errado, quando tudo parecia ser o fim para esse homem, houve uma luz no fim do túnel. Houve algo que deixou a situação dele, o estado dele, muito melhor do que era antes. E ele não, ao invés de ficar lá se lamentando, ele abraçou a oportunidade que ele teve. Muitas e muitas vezes na nossa vida acontecem coisas assim, que nos tiram do eixo, que nos deixam atônitos, entristecidos. Como aquele homem quando ele foi despedido. Agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei ler, não sei escrever, não sei fazer nada. A única coisa que eu sei é ser um porteiro. E é nessa hora, quando nós perguntamos, o Deus tão lindo, maravilhoso, que nos ama, ele sempre nos dá uma resposta. Aquela lembrança dele, lembrando quando ele consertava as coisas com tanto amor, com tanto carinho, Deus falando com ele. Você pode consertar. Na verdade, ele achava que ele ia ganhar a vida consertando coisa para os outros. Mas não precisou. Já pediram aquela ferramenta emprestado. Talvez ele deve ter ficado chateado com aquele vizinho no início, porque às vezes é assim, nós ficamos chateados com algumas providências que Deus está nos proporcionando. Às vezes aquele vizinho teu que está te chateando, aquela pessoa que está tirando a tua paz, é ela que vai ser o canal de bênção na tua vida. Imagina como que ficou a situação, ele precisando da ferramenta, desempregado, o homem vem lá emprestar o martelo e não devolve, e quando vem no outro dia para devolver, será que eu poderia ficar mais 2 dias? Mas eu vou te pagar. E ali começou a surgir aquela ideia dele comprar ferramentas, e vocês viram que história linda. Qual foi o desfecho dessa história? Qual foi o desfecho da história desse homem, desse simples porteiro, que chegou num nível, num patamar tão alto, com a sua simplicidade, com a sua humildade. Nós temos que nos manter na humildade, independente do status, independente de onde o Senhor venha nos colocar. Nunca devemos esquecer quem nós somos, quem nós éramos, e continuar nessa linha de simplicidade. Quando a Bíblia diz tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, ali não está escrito algumas coisas cooperam para o bem. As coisas ruins cooperam para o bem. As coisas complicadas cooperam para o bem. Ou somente as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não. Ali está dizendo bem claro. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então você deve. Um dia eu vou aprender a falar mais devagar para eu não ficar aqui atropelando as palavras, né? Um dia você vai. O que você deve sempre perguntar ao Senhor é qual o propósito disso. Para eu estar passando isso aqui, tem que haver um propósito. Tem que haver algo maior. Me ensina, me mostra qual é o propósito. Me ensina. Quanto antes eu aprender, mais rápido eu vou sair dessa tempestade, dessa prova. Sempre colocar isso em mente. Isso é para o meu bem.
Lá no final eu vou saber que é para o meu bem. Por mais que na hora seja doloroso, por mais que na hora você não entenda, no momento que acontecem as coisas com a gente não entende. Olha para trás, querido. Olha para trás, veja tudo que você passou. Eu tenho certeza que você vai dizer assim: foi necessário. O que eu passei foi necessário para eu chegar no nível que eu cheguei hoje. Você viu o que aquele homem respondeu? Se eu soubesse escrever, eu continuaria sendo um porteiro. Tudo aquilo aconteceu para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Um grande empresário, um homem de sucesso. Tudo que aconteceu na minha e na tua vida, tudo que está acontecendo e tudo que ainda virá a acontecer. Lá na frente, nós vamos glorificar o Senhor e dizer assim: era para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteceu na tua vida, você vai ter a certeza, é só você pensar um pouquinho. Você vai ter a certeza, foi para o teu bem. Foi necessário para que hoje você estivesse onde você está, para que hoje você se tornasse a pessoa que você se tornou. Se você não tivesse Se você não tivesse trilhado esse exato caminho, você não chegaria nesse patamar. Você não seria quem você é hoje. Que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Não se esqueça. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Curte, comenta e compartilha. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.